quem é? Primeira pergunta. O ponto máximo que ele diz que a ciência materialista foi a ciência nuclear. Que página é, por favor? Vamos aí, a página é nova 9. Mas lá embaixo ele diz, justamente aqui, eu quero ver se junta muitas coisas, né? A ciência existente ainda não a conhece. Se chegar até aí, terá já entrado para o mundo dos espíritos divinos. Ele se refere à descoberta da bomba atômica lá no início do parágrafo e aqui no final. Olha, se você ler um pouquinho antes, você vai ver o que ele está se referindo que a ciência ainda não conhece. Quando o máximo é isso, o que estou pregando é a existência da teoria essa. Mas começa aí. A teoria de uma ciência divina. Mas, ao mesmo tempo, com a aplicação dessa teoria, estamos obtendo prodigiosos efeitos na cura de enfermidades. A comprovação, portanto, completa a teoria, tornando uma ciência divina experimental. Assim sendo, trata-se também de uma descoberta científica. É sobre isso. E aí nesse parágrafo abaixo... Isso aqui ele cita, né? Na instrução, então, a ciência existente ainda não é conhecida. Isso aí não conhece. Eu gostaria que É porque o negócio assim, não sei se repara, tem muita gente que começa a entrar numa polêmica em relação à teoria e prática. E aí tem uns que se dizem teórico, outros se dizem prático, e fica essa confusão. Mas a gente tem que entender o seguinte: existe teoria da prática, existe prática da teoria. Quer dizer, é a mesma coisa que existe negativo e positivo, ou espírito e matéria, mas existe espírito do espírito, existe, né, espírito da matéria, existe a matéria do espírito, existe a matéria da matéria. Então também teoria e prática é a mesma coisa. Existe a teoria da prática, existe a prática da teoria, né? É a mesma, existe o camarada. Então o perigo que eu sempre vejo, se a pessoa tem que botar assim: qual é o mais importante? O mais importante, que se aproxima mais do espírito. O mais do espírito é a teoria, não a prática, né? Você tiver teoria, geralmente é uma coisa que está muito mais próximo do pensamento do que a prática. A prática, ela poderá estar mais próxima da ação. É assim que é o entendimento mais assim desse nível. Agora, se eu for sofisticando, daqui a pouco você pode ter uma prática teórica, que é uma coisa que está num nível muito mais acima, entendeu? Pode ter, mas assim, a nível mais curto é essa sim. Teoria aqui em cima, prática aqui embaixo, né? Então, até como eu já falei umas vezes, o Lênin falava: sem teoria revolucionária não há ação revolucionária, né? Porque não consegue, você vai começar a praticar se você não tem nada aí. Qual é o teu embasamento? Você não tem base nenhuma, quer dizer. É claro que você pode até fazer conquistas através de prática, não sei o quê, mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que teorizar aquela coisa. Inclusive, se você teoriza, você pode ensinar, você pode indicar o caminho para qualquer pessoa, né? Porque tem gente que às vezes faz umas práticas ótimas, mas quando você manda ele... E aí, por que fazendo assim dá certo? Aí, às vezes é um dom que ele tem, é dele. Se ele não conseguir explicitar aquele dom, outra pessoa nunca vai conseguir fazer. Não sabe, não tem. Entendeu? Então, aí nesse caso, primeira coisa, nós precisamos estar limpando essa área, né? Ele está falando que tanto é teoria quanto é prática. É isso que ele está dizendo. E ele estava se referindo aí ao Jorei, no caso, né? Você começar... Porque tem muita gente que aplica Jorei, mas não conhece bem por que dá certo. Mas você pode conhecer a teoria do Jorei e saber por que dá certo. Se você concorda ou não com a teoria, é outro problema, não é? Mas aí vai chegar a esse ponto. Bom, você pode não concordar, mas dá certo. Aí cabe a você o seguinte: essa teoria não justifica isso aqui, bom, tudo bem, então para você está aberto, então continue recebendo o Jorei que está dando certo para você. Você não está contente com a teoria, tudo bem, ou arruma outra, ou se vira, ou então fica com essa, pô, né? Porque tem gente que há uma dificuldade, né? Por que você levantando a mão e isso aí vai acabar? Aí, vou falar só um episódio hoje. Estou lá nadando, aí estou vendo, a mulher fez operação, ela trabalha no INCA, né, e tal. Aí fez operação lá na coluna, mas botou titânio, né? Botou titânio para cá. A gente começou até a brincar. Ih, rapaz, se o pessoal souber que você está com isso aí no corpo, vão até roubar de você.
botar aquele titânio ali e tal. Mas aí ela sente como se tivesse um peso nas costas. Isso é um problema. E a médica já chegou para ela e disse, olha, tem gente que deixa de sentir o peso, tem gente que fica com peso o resto da vida, e aí começa, bom, te dar um remédio tal, aí começa aquele mundo do remédio para tirar a dor. Aí eu digo assim, como é que eu vou chegar com essa pessoa? Estou vendo o sofrimento dela, todo dia não, mas quando eu estou lá para nadar, ela está lá junto, estou vendo como é que é. Aí eu falei para ela, eu vou devagar. Olha, eu falei para ela, minha nora foi fazer, ela é médica, foi estudar acupuntura, porque ela estava querendo saber como vai lidar com a dor, com a dor das pessoas, sem tomar remédio, né? Porque tem efeitos colaterais, aquelas coisas. Ela foi estudar acupuntura. Aí ela falou, ah, sim, isso aí é. Agora também tem um lado mais espiritual, falei para ela, você já ouviu falar em Jorei? Ela disse, já ouvi falar em Jorei. Aí eu digo, bom, ó, tem um aqui, tem um lá perto de onde você mora, mais nada, entendeu? Você vai lá, recebe, se por acaso der certo, não sei qual vai ser o enredo, se ela vai, se não vai. Já pensou, se ela for, recebe um Jorei, começa a se sentir melhor, ou vai lá, recebe Jorei, não se sente melhor, não sei, o comando não é meu, entendeu? A gente cabe só, joga. Se der certo, já pensou? Ela vai entrar pela prática, ela não entende nada daquilo. Depois, futuramente, uma boa parte das pessoas que tem interesse começa a querer estudar para saber qual é a teoria daquilo. E aí, se bater uma coisa com a outra, a pessoa fechar direitinho, pronto, já pode ensinar, já pode orientar pessoas, pode fazer um monte de coisa. É mais ou menos o que a gente também poderá vir a fazer, né? Vamos lá, outra. Baseado no início, na introdução, tá. Uma coisa que me causou uma dúvida. Diz que o mundo ele é entendido como cosmo-humanidade? Isso. Não, a construção como universo. É terra, o Sol, a Terra e a Lua. É. Agora, a gente sabe que... Então, mas eu não entendi o que se resumiu o Sol, o universo, no Sol, Lua e Terra. Isso aí, eu até hoje, quando eu fui abrir um gota de luz, faço o culto de manhã, eu abro o gota de luz, fico lendo. Aí foi a primeira vez que eu me fixei, poxa, não é que ele escreveu botando Via Láctea? Eu não tinha mais atinado com isso, né? Mas dificilmente ele faz isso, mas botou lá Via Láctea. Assim, puxa vida, mencionou a nossa galáxia, né? Fica assim, caramba. Mas aí você vê quando ele menciona a galáxia, ele colocou galáxias, estrelas, não sei o quê, juntou com isso aqui, esse bloco ele fez assim, esse é o bloco material. Daqui a pouco ele fala sobre o mundo, sobre o espiritual, né? Aí vem com o espiritual, não sei o quê. Então você vê que aquilo ali não foi nada relevante para ele. Impressão não, a certeza que a gente tem. Então foi como eu falei da última vez, né? Eu disse assim, olha, o negócio é o seguinte, agora eu vou falar para 150 anos. Eu disse que tinha para dois, como é que é? 2 décadas? 2 décadas, né? 2 décadas chama, não, década é 20. 2 centésimos. Mas eles falavam de outra maneira, eu esqueci já, 2 séculos. Ele fala assim, não, tem uma teoria para 2 séculos, então 200 anos. Mas se botar 50, 1950, morreu em 55, 1950, então já se passaram pelo menos 50 anos ou mais, mas vamos lá, tudo bem. Então nós temos aí na base dos 100 e poucos anos, mas não é muita coisa não, você vê que está passando rápido. Então ele tem uma teoria para 100 e poucos anos agora, na frente. E eu fico vendo, quando eu fico vendo assim as conversas sobre astronomia, são as coisas, se você prestar atenção mesmo, o pessoal fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, daqui a pouco fala outra. Porque a gente diz assim, daqui a hoje ele está falando do Big Bang, mas quando você olhar Big Bang é coisa de agora. Quando você fala assim, quer ver muita coisa que o pessoal está falando, houve a colisão da Terra, né? Colisão da Terra, isso aqui foi... porque a hipótese como é que surgiu a Lua? Cara, no início, a poeira cósmica que produziu a Terra, produziu também a Lua. Aí o cara vai olhar para a Terra e diz assim, mas a Terra tem níquel, tem ferro.
Cadê na Lua que tem ferro? Não tem ferro. Lá que lá rocha. Então, não é o mesmo material. Aí valida a teoria, né? Aí começaram a pensar em termos de uma a própria Terra foi desprendendo, aí saiu um pedaço. Outra teoria. Estou falando recente, porque aí começou, todos os dois começaram a girar, e foram ver o girar de uma com outra, não tem nada a ver. Aí daqui a pouco foram ver não, isso aqui foi como se fosse uma explosão, aí você vai fazendo a conta para cá, aí você diz, mas a Lua está se distanciando 3 centímetros. Aí quando você, então eu vou fazer a volta para ver no momento que a colisão. Quando chega perto matematicamente, não há colisão. Pô, vai furando tudo. Em 1974, é que um camarada deu uma teoria, todo mundo ignorou. 10 anos mais tarde, que hoje é atual. 74, uns 30 anos aí, sei lá, né? 30 anos essa teoria, que teve uma colisão de um planeta de acordo com mais ou menos da altura de tamanho de Marte, colidiu com a Terra, que não era essa Terra de 100%, uma Terra que estava se produzindo ainda lá naqueles primórdios, né? Não sei se tinha a capacidade de 80%, sei lá quanto. Não bateu em cheio, mas bateu de raspão. Então, isso aí que os destroços foram formando, foram girando, foram dando. Essa é a mais moderna. Quer dizer que isso vai perdurar? Não sei. E agora a ciência... Tem água, não tem água? Não, então, ela está comprovando agora a ciência que descobriu milhares de sistemas como o nosso aqui, possível igual a Terra, com água, com oxigênio. E é igual. Então, portanto, subentende-se que são milhares, pode haver vida. Ele diz, né, aqui está dizendo que eu acredito também que seja por aí, que o Nishama disse, né, que nós conhecemos a ciência desenvolveu, mas a parte espiritual não acompanhou. Agora vai começar, não vai haver ciência e religião, é uma coisa... Quer ver o mais bola fora que tem? É aquele aleijado. Stephen. É o mais bola fora que tem. Ele agora acertou umazinha, ficou toda feliz porque acertou uma. Bom, acertou uma que está achando que acertou. Não sei se... Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Quando você entra por esse mundo, cara, que eu vou acompanhando, dificilmente o negócio é cheio de teoria para lá, para cá. Essa distância da Terra à Lua, lá foi agora, sabe o que eles fizeram? Botaram um espelhinho na Lua, através de um feixe de luz, jogou, voltou, aí foi no cálculo. Então, você entendeu? Quer dizer, você tem coisas que você se aproxima, tal, mas quando começa a querer ir mais além para explicar a coisa, porque, por exemplo, você disse assim, o Big Bang é uma explicação. Explicação de quê? Você fala o seguinte, aí você começa a ver os prótons, nêutrons, não sei o quê, então, mas quem é esse Quem é esse Paul? E quando ele deu esse Paul, ele estava onde? Que negócio é esse? Quer dizer, entendeu? Tem uma coisa concentrada, densa, não sei o quê. Tá tudo bem, mas explica o que é isso. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você olhar para esse pessoal que está fazendo, tá bom, vai fazendo algumas previsões, muitas coisas tá certo, faz algumas previsões, dá umas eclipses, dá um negócio assim, você vai, mas aí quando vai batendo nisso, está batendo no fundo em quê? Está batendo no Sol, Lua e Terra, né? Está dominando bem o Sol, Lua e Terra. Então, na minha visão é o seguinte, quer dizer, você tentar se antecipar muito para dizer que conhece, porque como é que você vai fazer viagens? Quanto tempo leva aí um humano nisso aí? Como é que você vai botar um humano numa nave dessa? Você já volta, quando você volta desse lugar, já volta todo com os ossos, tudo ferrado, cara. Entendeu? Então e aí se houver um furinho qualquer, porque aquilo ali, viajando com aquelas velocidades que tem,
Nem meteorito não, é aquelas coisinhas, fagulhinha aquilo ali. Se bater em você com a velocidade que vem, Catinho, te leva longe e te mata. Porque se bater alguma coisa que furou, você ficou, cadê o ar? Você não tem ar nenhum, né? Então, quer dizer, por isso que Mestre Sama, na minha, eu acredito assim, não vejo como daqui a 150 anos você achar coisas mais importantes que seja Sol, Lua e Terra. A Lua que você começa, você vê, está mexendo com a maré, está mexendo com a mulher, está mexendo com não sei o quê. O Sol sem o Sol não dá, não consegue fazer nada. Então, tanto é que quando ele fala, são esses 3 parâmetros, então você vai notar que todos os elementos vieram daqui, desses 3 elementos, né? Todos, não falta o Sol, fogo, o elemento fogo, Lua, elemento água, Terra, elemento solo. São esses 3 que vai produzir tudo. É a partir daí que você vai explicar isso. Então não adianta trazer, às vezes o camarada da ponta, né? O pessoal gosta. Era de aquário, era de peixe, não sei o quê, peixe, porque era Cristo era de peixe, ele leva 2160 anos, aí você monta um zodíaco em torno da Terra, aí você bota para lá, pode botar juntando Netuno, que ou então Ares, que agora nós estamos no Ares. Você pode fazer a confusão que você quiser, entendeu? Mas no fundo, para explicar as coisas, você vai identificar são esses 3 elementos. Então, eu acho que, estou com Mestre Sama, acho que 150 anos nós não vamos ter grandes novidades, não. Só para a implementação, ministro, por exemplo, no caso aqui se resume o universo, habitar o humano, o espírito, nesses pedaços, Sol, Lua e Terra. A ciência vem ensinar outro negócio. Você tem milhões de galáxias. E muitas parecidas, a possibilidade de vida existe, já descobri, por exemplo, já que nós vemos que qualquer uma planta, um vegetal tem vida, tem espírito, e já encontraram seres que não humanos, mas elementos vivos em outros lugares, detectados. Marte mesmo, uma bactéria. Então a gente já vê que lá também não tem vida. Não é como a nossa, mas já existe vida. Então, aí que, por exemplo, nós vemos aquele gráfico das 181 camadas, enfim. Muito bem, ela se resume a esse pedaço aqui, ou na verdade essa grande... Eu estou tentando realçar é o seguinte, é que vou exagerar bastante na conversa. A conversa é o seguinte, nada disso faz menor diferença para a gente. Então, se a gente quer ser pragmático, como o Mestre Sama fala, a gente pode ficar estudando tal, mas eu acho que para ver alguma coisa de importante, talvez, para essas coisas que a gente está querendo saber mais, a gente tem que passar por esse nosso feijão com arroz. Talvez algum dia na Lua, quem sabe, sedimentar uma coisa na Lua ainda, para acompanhar mais de perto as coisas, não é? Talvez tenha que fazer essas conquistas pequenas para a gente dominar. Não adianta nada a gente colocar uma hipótese que até o Sagan, aquele que já morreu, o Carl Sagan, né? Colocava a hipótese, realmente é verdade. Você pensa em tantas galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, não sei o quê, então por que não vai ter outra vida? Conclusão, ótimo, mas o que isso vai interferir com a gente? Nada. Né? Você não pode pegar e dizer assim, olha, vou conversar com aquele ali que está lá, não sei aonde. Não tem ninguém para você conversar. Né? A menos que ele te diga assim, a gente possa acreditar que daqui a pouco vai aparecer alguém. Se aparecer, ótimo, mas se Mestre Sama estiver certo, porque ele não fala nem, você já viu o Mestre Sama falando em disco voador? Não fala em disco voador, não fala nada. Então acho que é melhor a gente não perder tempo com essas coisas, entendeu? Porque tem tanta coisa para ser feito aqui. Deixa essa coisa, daqui a 200 anos a gente resolve isso, quando estiver aparecendo, né? Se estiver aparecendo mesmo, quer dizer, a pessoa entrar o disco voador, agora vai falar o ET não sei aonde, aí o ET se apresenta, falando, o outro traduzindo, tem que ter um ET, um meio ET, um semi-ET traduzindo, aí vai ser ótimo, entendeu? Mas enquanto não tiver isso, aí você tem que ficar acreditando ou desacreditando, fica essa polêmica. Aí tem sempre um aviador que vê um negócio, falando, tudo bem, você viu, e daí, pô? Sempre é o daí, entendeu? Então entrar.
esse pessoal da projeciologia, como é que é? Não, entrou no mundo astral. Tudo bem, mas o que é que você trouxe do mundo astral que vai resolver o problema, sei lá, do câncer? Olha, o cara do astral, ele foi lá no astral e viu, vem com a cura do câncer. O cara vai no astral, diz que foi no astral. Qual é a novidade que ele traz? Nada. Nada. Não, fui a Marte no astral. Foi? Parabéns. E daí? Nada. E tem um bando de gente idolatra, eu sei disso, não quero nem falar aqui, né? Gente que idolatra o cara que começa a dizer que foi, que viu, que não sei o que, aí o cara, cara, se manca, cara. Não é possível. Né? É o tal negócio, ser pragmático tem que ser assim. O que é que trouxe? O que tá salvando a humanidade? Que pedaço? Né? Diz aí que pedaço está fazendo. Bom, ele fala nesse pedaço, está aqui na página 3, ele falando a respeito disso, quando ele diz: é algo tão importante que a condição básica para construir o paradigma é mostrar a realidade da grande natureza por algo material com espírito, ou seja, é dizer que o mundo está atingindo um infinito progresso devido à luz de Deus, isto é, o produto da união de três elementos espirituais, ainda não descobertos pela ciência. Já pensou? Que é fogo, espírito, água, espírito e solo, espírito. A gente fala de fogo do sol, água da lua, água no meio de 5 quilômetros de distância na Terra, mas a água espiritual, como a gente fala. Você já pensou, porque a gente ainda está num processo de abstração disso, né? Mas já pensou se algum dia, daqui a uns 20, 30 anos, 50, alguém puder explicar um pouquinho mais o que é esse espírito da água? A gente vai ter um avanço científico mesmo, né? Porque aí você vai fazer um avanço da ciência espiritual, você explicar o espírito da água, o espírito do fogo. Porque hoje a gente fala em termos de abstração, você vê o fogo, você imagina, tudo tem matéria e espírito, você imagina o espírito do fogo. Mas aí você começar realmente a conhecer isso, porque todo mundo sabe, não é só espírito do fogo, é espírito do espírito, é muito mais complicado ainda. Quer dizer, então a gente vai, acho que a gente tem tanta coisa, com a dica que o Mestre Soma já falou, para invadir no mundo espiritual, que é o incógnito. Ele é com a incógnita, né? Ele é que a gente tem muito para saber. Então, se a gente se firmar aqui em sol, fogo, sol, lua e terra, fogo, água, e explicar isso aqui tudo, porque você repara só o seguinte, né? Você falou aí se você reparar, o que diz isso aqui, ó? Quando a pessoa faz mundo divino, está lá o mundo divino, não é? O primeiro engano que muita gente comete é o seguinte: quando eu vou fazer até assim, quando eu fizer isso, o mundo espiritual, primeira coisa, muita gente erra aí, que pensa, aqui só tem mundo divino, o elemento aqui é um elemento fogo. Aí quando vem para cá no mundo espiritual, você vai assim, não, está lá o elemento água. Primeiro engano, se aqui tem água, aqui também tem fogo. Tem que entender que isso que está aqui, vou botar assim, atrás disso aqui, o mundo divino está ali também. Porque aí quando você vai falar no mundo material, está aqui, mundo material, quando você coloca, aqui tem o elemento solo, ou terra, tanto faz, terra. Aqui tem os dois, tem fogo, água e terra, lá. Agora, quando você vem para cá, aí você já começa a não ter o elemento terra. Você só tem o fogo e a água. Quando você vem para cá, você só tem o elemento fogo. Entendeu? Aí quando começa a pensar nisso, tem aquelas perguntas que eu acho que a gente começa a colocar. Bom, já pensou quando tem elemento fogo aqui? Tem. Mas aqui, quando tem um fogo enorme, aqui tem quase que ausência de fogo. Entendeu? Porque a luz, ela vem daqui. Então, ela vai baixando, passa por aqui, mas já pensou? Quanto mais afastado daqui,
menos elemento fogo tem. Então, por isso que é o inferno. Aqui é o infernão. Não tem inferno no mundo divino pior do que esse. O inferno no mundo espiritual ainda é melhor. O inferno no mundo material ainda é melhor. Aí que vai ter aquelas conversas na Constituição para o pessoal ficar fazendo. Mas o que é inferno do mundo material? O que é inferno no mundo espiritual? O que não é? Você acompanhou o texto aí. É essa conversa aqui. Aí 4 de fevereiro, 20, 30, 15 de junho. A conversa sempre assim. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Aí passa para 4 de fevereiro, lá vem mais. Lá vem mais. Mas quando vai passando por aqui, vai diminuindo. 15 de junho já faz uma etapa aqui do mundo espiritual. É o fogo passando por aqui do mundo espiritual. Mas você vê, quando você fala em anos, porque todo ano vai passando, vai aumentando, mas você tem marcos. Você diz, essa transição saiu do mundo espiritual para o mundo material. Tudo bem, aí já é 15 de junho. Mas quando vai do mundo divino, 4 de fevereiro. Deixa eu fazer uma pergunta aproveitando isso aí. Tudo bem. Quando ele fala que a pessoa está viva, não está no mundo material, ele fala aqui que o corpo espiritual está dentro do mundo espiritual. Como fica, dependendo do nível da pessoa que vai se localizar no mundo espiritual, é o com, né? Se chama de com. E o com é o registro. A pessoa, quando nasceu, ela está vivendo lá no mundo espiritual. Ou seja, assim, a pessoa, vamos botar em bola aqueles círculos, que eu acho que fica mais fácil, talvez, né? Vamos entender, porque a pessoa é assim e tal, tem um corpo, mas na hora de identifica com o círculo. Não é? Você tem um ponto que é a alma, você tem a consciência e você tem o espírito. Não é isso? Bom, no Yukon, o que acontece? Está lá o registro. Você... Vamos botar aqui, vamos pensar como se você está aqui no mundo material, né? O mundo material está numa situação dessa. Mas quando você morre, o que acontece? Isso vai para uma faixa do mundo espiritual, que eu não sei se é em cima, não sei se é embaixo. Nem sei se é aqui também, pode ser aqui também, né? Não sei. Mas ele está lá com o registro no mundo espiritual, porque é o que a gente acredita. Que a pessoa ainda está reciclando, quer dizer, vai reencarnando, volta. A gente vem para aqui e fica registrado lá, né? Só que a gente perde, não é que perde a palavra, a alma veio para cá, então nós ficamos com um buraco lá. Né? Você está com um buraco, está lá o Ocon. É um buraco. Está registrando lá. O que você fizer aqui, nos teus pensamentos, palavras e ações, esse Ocon está subindo ou está descendo. Aqui no mundo espiritual, está aqui nessa região, subindo ou descendo. Se você fosse uma pessoa de muita luz, não está precisando mais de reencarnar, já está numa situação assim, você está no mundo divino, você é um Cristo. Né? Quer dizer, não é nem dizer que o Cristo está aqui não, mas um mundo divino aqui, uma potência mesmo, você não precisa estar com o teu Yocon no registro. As pessoas, por exemplo, estão aqui na Terra, ser uma pessoa elevada que consegue ter assim, resposta no mundo divino. Vamos devagar então, já entendi. Essa é outra pergunta. Peraí, vamos primeiro matar essa aqui. Isso aqui então acontece. Quando você morre, isso aqui, o que sai? Isso é um problema. Essa aqui que é a consciência com a alma. Por isso, quando aquele rapazinho me fez a pergunta, eu fiquei em papo de aranha, porque o negócio é o seguinte, porque ele até fez a pergunta depois daqui, eu digo, pô, como é que eu vou fazer? Se eu respondo a ele, que eu pensei em responder, mas aí eu digo, se ninguém fizer a pergunta que ele fizer, ninguém vai saber. Aí o pessoal poderá saber ou não. Mas ele me fez uma pergunta que aí envolveu o ponto 6 do mundo. Entendeu? Que é você, porque ele perguntou o espírito primordial de Cristo, não sei o que, o mesmo de Jesus. O problema é assim, você primeiro precisa saber o que é espírito primordial. Isso está muito bem posto no 6, capítulo 6. No capítulo 6, tem duas maneiras de você ver isso. Tem gente que vê o espírito primordial apenas como alma, e tem gente que vê o espírito primordial, a consciência com a alma.
que a gente vai poder conversar sobre isso. Mas é melhor te deixar isso para lá, porque inclusive o Cristiano que é da Umbanda, é bom ele saber, porque ele tem que entender o seguinte, o cara tem que entender o que é incorporação. Entendeu? Porque uma das coisas que o pessoal dança logo é o seguinte, sim, nenhum corpo ocupa o mesmo lugar e ao mesmo tempo de outro. Então como é que fica isso? Você não entende, porque você não sabe bem o que é incorporação, entendeu? Você escuta o galo cantar, mas não sabe dizer direito o que é. Bom, vamos deixar isso para depois. Então, entendeu? Próxima vez já entra no capítulo 6, você vai estudar e já fica mais fácil para falar. Então, isso aqui, quando você morre, o que acontece? Isso se separa disso aqui. O espírito é veículo. Você vai ver no capítulo do homem, você vai ver que espírito é veículo. Desapareceu o espírito, mas tem que entender também tudo isso aqui, ó. Isso tudo é espírito. Consciência também é espírito, alma também é espírito. Mesma situação daqui, senão a gente vai se perder de novo. Então eles se juntam, né? O que eu quero dizer é o seguinte: espírito não é consciência é aqui. Espírito e consciência está aqui. Entendeu como é? Espírito e alma está aqui. Tem que começar a entender que quando coloca uma coisa em cima da outra, aquilo que está lá continua. Ou seja, se você botar um círculo assim, está lá, isso aqui é espírito, é espírito. Quando você diz que determinada parte do espírito você vai chamar de consciência, mas não deixou de ser espírito. Então isso que você está chamando de consciência é espírito, é uma parte do espírito, é uma parte do espírito privilegiada, você privilegiou por alguma razão, né? E quando você privilegia aqui, mais privilégio tem ainda. É um espírito que é espírito, é consciência e é alma, né? Então isso, por isso que a gente vai negócio do espírito. Mas, então quando você morre, isso aqui, pelo menos você vai entender, isso vai ocupar esse lugar que estava lá, estava o registro seu, com as suas memórias total, de vidas passadas, de tudo. Aqui não. Quando você encarna, você perde coisa. Você fez a barganha lá, eu vou voltar só com esse karma, porque se eu botar muito karma, eu não vou fazer nada nessa vida. Estou tão pesado, aí você vem com menos karma, mas está tudo lá. O karma total está lá. Então você vem com uma bagagem como se fosse, olha, isso aqui eu aguento. Você aguenta? E às vezes não é você que decide, às vezes são outros que estão dizendo, vai miserável, tu vai pagar um pouco. Tu entra ali, vai pela lei de causa e efeito, já vai com dívida, mas com uma dívida você pode tentar administrar. E tem gente que é tão bem comportado que sofre que nem um desgraçado e feliz, todo contente, né? Porque ele sabe que ele tem que fazer esse saldozinho da dele, né? Porque senão não dá, né? Bom, então entendeu? Isso aqui, né? Sorrindo. Isso, vai sorrindo. Vai sorrindo. Hein? Fala. A vida fica mais leve. Hein? A alma vai preencher a parte do corpo. Porque aqui. E a consciência. Vai realmente, vai a consciência e vai a alma. Os dois. O espírito é que fica, porque espírito é veículo. O espírito, quando eu falo espírito, você tem que me entender. Eu estou querendo me referir a parte do espírito que não é consciência nem a alma. Isso fica. Isso aí fica. Veículo. Você vai ganhar depois de outro. Depois vai costurar, depois para voltar, você costura outro espírito. Pela tradição. Quem responde diante de Remadaiô? Quem responde? Quem responde é esse bloco aqui. Você não perde a consciência. Não, a consciência é a alma, quer dizer, junto. O espírito, vou chamar de espírito primordial. O espírito primordial, olhando dessa maneira, se olhar só como alma, não. O espírito primordial é que realmente resolve o problema. Porque você até aqui, você vai precisar de consciência. Então nós estamos, geralmente a gente fala, por que a gente fala de mundo espiritual? Porque a gente, para se julgar, porque até para falar a palavra Deus é complicado, mas vamos falar Deus como a gente poderia entender que está no mundo divino, que não é verdade. Mas tudo bem, assim para simplificar a história. Se nós tivéssemos prestado um socorro aqui, a gente não precisava vir com consciência. Não precisa, consciência também não precisa. Entendeu? Porque o negócio todo é assim, você vai precisando é feito você para ir para a Lua.
você vai para a lua de shortinho, vai não sei o que, não. Tu vai aparelhado para lá, né? Então, se você vier um cara de Marte para cá, ele tem que vir aparelhado também, quando entrar aqui na atmosfera, se fosse o caso. Então, ele tem que se aparelhar para onde que a gente vai. Então, você sair daqui do mundo material para ir para lá, ou daqui e vir para cá, é a mesma coisa, você precisa se aparelhar. Porque, no fundo, quando você fala assim, que eu estou adiantando um pouco o negócio de homem, você tem que entender o homem. Porque o problema todo é que você vem com uma personalidade. A personalidade, porque você repara só, você ganha um espírito guardião. Você ganha um espírito secundário, que não tem nada a ver com uma vida com a outra. Mas quando ele vai com esses 3 espíritos, ele vai... Não. Todo mundo começa a ocupar o seu lugar, né? O espírito guardião, ele é um antepassado seu em geral, então ele vai para teus antepassados. Seria Aura? Não, a aura é próprio da pessoa. Bom, você está falando daqui? Daqui sim. Você vai ter nesse corpo espiritual, você vai ter uma alma, grande, forte ou não. Aí depende, não é? Bom, eu acho que eu já respondi essa, mas tinha uma outra que ela estava fazendo. Ela fez uma... eu fiz a pergunta, a pessoa chega num nível bem elevado, você tem que ter condições de captar o que o ponto de vista... Aí, geralmente, é porque tinha que botar isso aqui nesse mundão, né? Essa arrumação aqui. Então, começa aqui de Deus Supremo, né? Vai começando a vir luz e... Aí, esse negócio de luz, a gente pode olhar desde que realmente como... Porque a gente conhece luz como coisa, onda eletromagnética, né? Aí você tem que começar a pensar no espírito dessa luz, entendeu? Aí você tem que começar a pensar como a gente diz assim, daqui a pouco o que é forte é o mais rarefeito do que o que é concreto. Aí você pode imaginar isso que mais forte é o... Aí você tem que começar a pensar assim, mas tudo bem, você... Ao ir para cima, quando você fala a palavra luz, daqui a pouco luz tem muitas palavras. Eu botei no texto aí. Você pode falar em termos de sabedoria, entendeu? Aí você começa... Já não fica mais só preso na ideia de eletromagnetismo, entendeu como é que é? Você vê só quantas palavras que eu dei para luz, para você ver quando esse cara diz que você tem luz, o que é isso? É um monte de palavras que você tem. Então, vamos supor uma que fosse isso. Você mandou uma comunicação, a luz divina manda uma comunicação, quer dizer, chamando de luz, uma comunicação, quer dizer, manda uma comunicação, vai bater onde primeiro? Você está lá no mundo espiritual, né? Aí essa comunicação bate no teu Yocon, do Yocon vem para o teu corpo espiritual, né? Ele tem que tocar, deveria tocar na tua consciência. Às vezes não toca porque você... Aí vai começar a depender como você se encontra. Fechadão, escuro, cheio de mácula. Aí daqui a pouco você vai precisar, bate no teu guardião para ver se o guardião te manda um aviso. Olha a complicação. Quer dizer, não tem nada assim de ser assim, o caminho é esse, não. O caminho depende de cada um, né? E às vezes, quem vai bater, muitas vezes é isso. Os avisos que vão bater para você, que poderia vir desse caminho tudo diretão, não, rapaz. Às vezes você está passando na rua, um mendigo vai te falar. Se você prestar atenção, é o mendigo que veio trazer a notícia, porque não dá certo. Você está mais ferrado que o mendigo, cara. Você não sabe, né? Mas o mendigo é o caminho. Uma vez eu estava passando, eu estava correndo, um mendigo falou um negócio para mim, eu digo, caramba, esse mendigo está me dizendo uma coisa. Eu prestei atenção no mendigo, cara. Eu digo, pô, esse mendigo está mandando uma mensagem para mim. Os mosquitos também. Mosquito, né? Também precisa ver. Então, dá umas mordidinhas, picadinha. É melhor você prestar mais atenção na aula. Mas não, olha, tira e queda, menino. Ah, é? Tá bom. Então tá bom. Eu preciso tá certo. Vem, fala. Eu poderia não regressar músico, né? Pode. Ter noções musicais, poderiam ser músicos. Isso é coisa do Mestre Sama. Ele tentou vir
Porque na última dele, ele veio, artista, ele pensou que ia repetir as coisas. Levou logo uma cegueira em cima. Não cegueira é uma palavra, levou logo uma coisa na vista. Você viu logo, né? Depois ele insistiu, não, tá bom, então não posso ser pintor, não posso ser o Gata Corim, não posso ser nada disso. Tudo bem, levou uma lascada no dedo. Aí o que ele sentiu? Epa, o mundo da arte. Aí ficou assim na base de uma caligrafia, tudo que era pautado para a coisa divina, para a tarefa divina. Ali ele conseguiu fazer umas coisinhas e tal, mas apagou lá, porque a missão dele era outra. É aquela comunidade, é feito aquilo que a gente fala do homossexualismo, né? O cara, pô, vem, mulher, não, para, calma. Você precisa pegar um pouco de menstruação, gravidez, aí joga você para lá, o cara, porra, mas espera aí, pô, meu negócio não é esse. Não, tem que ser esse, cara. Entendeu? Não é fogo, é uma confusão. Foi a Gata Corim mesmo, né? Ele teve a permissão de ser um grande pintor. Assim, agora vai começar aquele terreno, né? O terreno é o seguinte, o que ele declarou mesmo foi o príncipe Shotoku. Essa é a declaração dele. Agora, então só posso falar assim, a minha suspeita, entendeu? É todos aqueles que ele começa a mencionar muito, que tem a ver com ele, você começa a dizer, você vai começando, é como se, na minha visão, ele vai te dando pista, para você entender como ele fala bem lá do Yodoshi Toyotomi, né, general, daqui a pouco um príncipe, a princesa, não sei o quê. Aí você vai dizendo, pô, caramba, você vai lastreando tudo, é como se ele estivesse lhe dando a pista. Porque realmente, se você observar bem, se você ficar observando bem, o que ele está te dizendo, no fundo, é tudo sobre ele mesmo. Né? Dificilmente ele já falou sobre Santo Agostinho? Não. Ele falou sobre, bota uns caras qualquer. Não. E quando ele vai falar em Cristo, em Buda, ele está falando dele mesmo também. Quando está falando Miroku San-e, dos três, é ele mesmo. Aquele Pai, Filho e Espírito Santo que fala de lá, não, Miroku San-e. Quer dizer, é ele mesmo, está nas três, joga nas três. Só em questão de tempo, e até de inversão de valores. Às vezes o camarada estava vendo o canon lá embaixo, e o negócio era para cima, entendeu? Então, se você observar a conversa dele toda, ele dizendo assim, ó, porque ele também falou, né, eu não quero ficar falando sobre a vida dos outros. É isso que é o problema, ele não quis falar para anunciar, para não botar problema, né? Então ele falou muito deles. Então acho que não precisa muita coisa não, acho que eu vejo assim, sabe? Porque, repara só, às vezes você vê um ensinamentozinho, qualquer umas trechinhos, às vezes umas linhas de ensinamento, para você praticar aquilo é uma desgraça, cara. É muito difícil. Você imagina você praticar, quando nós botamos aí, são quase, não sei se é 5.000 páginas. Você vai imaginar praticar 5.000 páginas. Você viver, você saber de toda a teoria, saber se posicionar, saber... Porque tem que ter clareza, é para morrer, né? Você ficar com clareza, vai se separar. Se você talvez estiver mais consciente disso, talvez a passagem seja mais fácil, né? Pô, agora está saindo meu cordão de ouro, o meu cordão de prata está se rompendo e tal, agora talvez venha me buscar algum parente, se chegar alguém, eu não vou me assustar. Né? Você já pensou, lembra daquele catedrático que morreu? E a mulher dele, ninguém reconheceu, ele foi para um centro espírita, o catedrático, ele não conta isso, não sei se vocês lembram disso aí. Conta o catedrático, pô, o catedrático cara bom, mas só falou confusão. A pessoa, mas claro, a diferença é a seguinte, ele era bom catedrático no mundo material, mas espiritualmente ele era pobre. Então olha a confusão que deu na cabeça dele, entendeu? De ficar olhando um monte de coisa e não sabia explicar nada. Então se a gente tiver consciência dessas coisas, a gente vai melhor, vive melhor, sabe a missão das coisas, sabe, né? Se vai ter túnel, se não vai ter túnel. O cara está atravessando o túnel agora. Você não atravessa o túnel quando você vai? Você fica assustado? Só o cara que tiver aquele negócio, como é o nome daquela doença, fobia, sei lá o quê. Aí o cara vai atravessar o túnel, o cara fica todo tenso. Mas se o cara estiver tranquilão, não, estou atravessando o trilho. Agora eu vou para, pensa aí como é que é, eu vou para a Barra. Estou atravessando o túnel. Então se você vai morrer, está atravessando o túnel, fica tranquilo, cara. Fica na sua. Chico Xavier já chegou a insistir. Chegou, mas no avião ele ficou com Pedro.
Lembra do avião? O avião ele menos. Vamos lá, o que mais? Essa coisa do aquecimento. Peraí, o autodidata. O autodidata, como é que se aplica ali, nesse ponto aí? Para estudar as coisas? Porque ele recebe ali em várias situações, né? Pintura, piano, música, enfim, né? E aí, como é que é isso? Como é que é essa explicação dele receber essa... O autodidata, assim, primeiro já é uma coisa boa, né? A gente já tem uma pessoa que realmente quer abraçar um pedaço, quer saber. Eu já falei um pedaço de algo de saída, porque, em geral, a pessoa chega à Meixo-sama por uma razão, né? Tomara que a pessoa chegue assim, querendo esse autodidatismo, né? Porque aí já é uma boa coisa. Geralmente a pessoa chega para o sofrimento. Aí tá doido para improntar qualquer prática que dê para ele. Se ele fizer aquela prática, sair daquele sofrimento, o cara já está numa boa. Agora, essas pessoas que chegam realmente por... O ideal é a pessoa chegar por gratidão, né? Chegar grato. Mas é um grato assim, sabe, pela vida que está levando, pelo ar que está respirando, pela família que tem. É grato, é um gratão, né? O gratão. O gratão é um espetáculo, né? Ou a pessoa que tenha... tem gente que tem um speed de busca fabuloso também, cara. O cara quer conhecer. E aí ele começa por um pedaço, daqui a pouco ele já está interessado. Se ele vai se incendiando, ele vai começando, é que nem a arte, como o Meixo-sama fala. Você começa por uma, que aquilo aí te possibilita você de acabar sendo bom em quase todas as outras. Por que razão? Se você reparar direito, daqui a pouco você não é o cara mais que toca nenhum instrumento, você é o cara que aprecia, né? O cara que chega a esse nível, ele começa, ele compreende. Eu conheci uma pessoa que tem ouvido absoluto. O cara não tem menor interesse em música. Olha só. Tá, o cara toca lá, bate o negócio, ele sabe, não precisa de nenhum para comparar com nada, é que com ele mesmo. Tá, é isso aí. Entendeu? Mas se você perguntar, sabe o que ele é hoje? Ele é palhaço de circo. O que dá impressão, né? O camarada, aquilo ali já fez a vida toda, aquele negócio, ele tem que fazer outra coisa. Olha só, né? Então, tem pessoas que têm determinado dons, que é uma maravilha. Agora, ele não precisa mais disso. Então, provavelmente, ele deve estar preso numa arte de palhaço, deve ter uma porção de coisa, né? Para você saber se você está agradando, se não está, você tem que perceber o público, né? Você tem que... Deve ser uma grandiosidade danada. Você tem... Então, o artista mesmo, ele é um camarada que, se bobear, se ele se dedicar a qualquer coisa, ele consegue atingindo. Tanto é que o Meixo-sama fala, o paraíso... Ele tem a necessidade de mostrar para as pessoas e divertir, e ele se diverte. Pois é. Porque ele está mexendo com uma coisa que é a questão da alegria, né? Ele tem essa necessidade, por algum motivo ou outro, passado, pois é. Criança, né? Também. Mexer com criança, ver a alegria das crianças. Tem gente que gosta de ver aquele sorriso. Eu não sei. O cara que tem esses dons mesmo, né? É o camarada que ele se empolga com aquilo que ele faz, né? É uma espetáculo. Eu fiz essa pergunta porque quer dizer, até a pretensão de dizer que sou artista plástico, mas eu faço uma pintura, trabalho com bambu, trabalho com tronco. Eu fiz uma exposição aqui na Chá, numa casa, quando era o antigo adolescente era aqui, e tinha um grupo de reverendos que veio do Japão, e eles aí foram lá e viram a minha exposição. E desses reverendos que veio, quando ele olhou a exposição, ele perguntou, o artista é messiânico? E o ministro da época falou que sim, que era messiânico. E aí ele mandou um recado para mim, eu não estava presente, mas aí depois ele me falou, dizendo o seguinte, que a minha pintura era igual à pintura que tem uma tribo milenar no Japão que fazia esse mesmo trabalho que eu fazia. Eu nem sabia da existência dessa tribo, não conhecia, então achei assim um negócio assim, então fiquei assim muito... Né? Como é que eu ia supor
E dentro da minha pintura está inserido todo esse contexto do Japão. Pô, tem muito artista Ele aqui. viu umas figuras que até então nem eu tinha notado. Depois eu comecei a perceber que realmente aparece. Vai ser legal porque quando a gente chegar no Belo, é o volume, acho que é 9, se não me engano. Vai ser bacana porque a gente vai começar a teoria da arte, a teoria do Belo, para entender melhor isso aí. Vai ser A bacana. música fala muito isso. É. Falando que a gente vem de influências, né? Por exemplo, o Heitor Villa-Lobos, quando você vai estudar o Antônio Carlos Jobim, você vê que ele tem tudo do Heitor Villa-Lobos, que ele já vem tudo de bar. Vem tudo de bar. O bar é que modernizou tudo, os acordes dissonantes, vai ser assim o canto, aí influenciou a música popular. O rock and roll, tudo é bar. Ó, vai ter muita discussão aí, vai ser bom. Já estou vendo que vai ser bom, vai ser bom. Aí é isso que ele está falando. Eu sei, isso aí E vai a ser. música tem muito disso. Isso aí estava abordando no outro aí de Não, eu fiquei curioso. não, eu acho que A prática e a teoria. Eu venho da prática, né? Da autodidata, música autodidata, família toda de músicos autodidata. Aí quando eu vim estudar a teoria, aí a música é totalmente diferente, né? É pura matemática. Aí muda tudo. Você dá uma parada assim, você não consegue mais avançar, aí você tem que equilibrar a teoria com a sua técnica, que a sua técnica está defasada. Aí você tem que equilibrar a técnica com a teoria e você dá mais um avanço. Isso tudo a gente vai falar, vamos lá. Hoje eu me curto mais tocando do que há 10 anos atrás, 15 anos. Achava que eu não sabia nada. Mas quando eu estou tocando assim, eu também acredito que ainda não sei. Pensei em começar a fazer paralelo, mas se a gente for entrar por aí vai ser assim. Mas começar a fazer paralelo, né? Você vê que na Ikebana tem a técnica. Você já viu o pessoal cortar o galho do sol, da lua e da terra, não sei o que e tal. Mas a técnica ela te leva até um certo ponto. Porque todo mundo sabe aquilo, mas quem é que faz uma coisa melhor? É aí que vai entrar uma arte. Mas vamos passar para outros, a gente vai ficar no volume 9 aí, que não tem. É só o aquecimento da Terra, isso que ele fala. Ele, quando veio, ele sente em 1954, ali, ele se dá conta, 54 por 51, né? Ele se deu conta do aquecimento, que era ele. Olha, o planeta mesmo, o grande aquecimento do planeta foi uma tempestade solar e não trouxe muito problema que traria hoje, porque naquela época só tinha o telégrafo, para você ter ideia. Então você hoje, se você vê uma tempestade solar intensa, porque é exatamente, você está falando de uma coisa seguinte, você tem aquelas regiões que são as manchas negras, tá certo? Porque enquanto ela não está te dirigindo para cima da Terra, a Terra está aqui, a mancha está aqui, tudo bem. Se tiver, por exemplo, isso aqui está aqui, a Terra está para cá. A tempestade vem. Mas se a Terra estiver num local, que isso aqui vai criar um campo magnético nas manchas negras, por isso que ali está o fogo. E esse campo magnético vai fazendo assim, daqui a pouco espalha, meu amigo, na Terra, que abalou a Terra mesmo, que hoje se tivesse isso, pode acreditar, vai deixar um pelo na Terra toda, não vai querer telefonar, não adianta querer telefonar nada, você vai perder todos os satélites, tudo, você tem que, por isso que o pessoal fica de olho, ele tem que ficar de olho no seguinte, tá vendo uma tempestade cerebral, fecha o satélite correndo, você tem que fechar tudo que você pode, desliga toda a energia toda possível, porque senão vai incendeia tudo, cara. Bom, foi em 1859. Essa daí foi pauleira, cara. A explosão mesmo. Se você reparar que em 1881
Isso. Não é? 22, tá certo? Isso está, né? 22, de 11 em 11 anos tem uma tempestade cerebral. Olha lá. 2, fechou. Aqui veio do mundo divino, veio Meixo Sama. Em 1882 ele nasce. Entendeu? Aí você começa a ver, assim, pô, agora explodiu a coisa em 2003. Não a tempestade cerebral dessa natureza. A próxima é agora, esse ano. Por isso, quando o pessoal falava em 2012, eu ficava rindo. O que vai acontecer em 2012? Não vai acontecer nada, não tem nada para acontecer em 2012. Entendeu? Mas vestiu aquele pessoal. Mas agora você bota 11 anos aqui, ó, 2014. Não quer dizer com isso, estou falando em tempestade cerebral. Cerebral. É, solar, não estou falando isso não, essa explosão não. Eu estou falando que vai vir uma tempestade. Vem um aumento maior. E já está vindo. Porque só essa fogueira que nós estamos aqui no Rio de Janeiro já mostrou que já deu uma fogueirada aqui, que nunca tinha acontecido. Aí o pessoal fica, nunca aconteceu. É? Não só no Rio, eu estou falando assim. É? São Paulo foi o... Mas a gente não pode falar para todo mundo, vai ficar sendo maluco. Tem sol físico e sol espiritual. Não é só o sol físico. Não. É sol físico e sol espiritual. Espírito do sol. Espírito da lua, espírito da terra. Nossa. Aí você está começando a pensar no... Porque quando a gente põe a coisa vindo daqui, que essa luz espiritual, vou falar assim, aí eu começo a colocar com L maiúsculo, depois coloco, vai chegando até L minúsculo, LC, porque é luz e calor, né? Aí daqui a pouco eu boto LC assim, depois eu tenho que botar LC minúsculo. Vou mostrando porque cada etapa dessa, eu tenho que dizer que a luz vai ser... Agora tu imagina quando você falou aí, bater no sol material, porque assim, quem é que está recebendo e está distribuindo? Essa que é a questão. Então, quem recebe isso aqui, é a mesma coisa se você perguntar assim, ó, estou eu aqui, sim, você é composto de, você tem que tragar o teu alimento, que você tem que se alimentar com os elementos, né? Que são os seus elementos, você tem que ter fogo, água e terra, que é? Coração pega o fogo, o pulmão pega a água e o estômago pega o solo, tá certo? Então, você está aqui, tentando fazer esse esforço. Mas da onde está vindo esses elementos? Aí quando essa luz estiver batendo aqui, ela está batendo no sol. Para quando chegar naquele sol lá, que há aquele... Eu estou falando em envio de energia, né? Envio de fogo. Quer seja uma tempestade solar, muito fogo, ou mais ou menos fogo. Então esse fogo quando vem, você que está aqui, está lá o sol lá, você tem que, o sol está vindo, você tem que captar pelo coração. Né? Você tem que fazer isso, porque se te derem qualquer alimento que você tem a parte material dele e você tem a parte espiritual dele. Quem come o espírito do alimento é teu espírito. Tanto é quando você morrer, você vai continuar se alimentando, você tem que continuar pegando o elemento fogo, o elemento ar. E aqui você tem que começar a comer a matéria dele. Teu corpo come a matéria. Né? Então você tem que ver sempre assim, esse envio de luz, e você nesse bololô aí, e o sol é um dos elementos que distribui. Agora, precisa ser elemento sol? Não. Se você tiver uma alma muito potente, porque geralmente essas almas não são tudo potentes não, elas vão acabar recebendo desse sol aqui. Mas se tiver um cara que passa para cima do sol, ele é mais espiritual, mais do que o sol espiritual, ele é mais forte do que isso, ele pega aquela energia e traz. É comigo mesmo. É isso que falta. A gente tem que pensar assim, como eu estava brincando com o Cristiano, pegar o preto velho. Não adianta, porque tem que pegar um cara que capta energia. Ele é um capta e distribui. Ele pode dizer, olha, vou distribuir para lá, para cá. Se ele não fizer isso, ele capta, mal ele consegue para ele mesmo. Ele faz até milagre, mas ele é um camarada que tem que reunir
Entendeu? Ele para montar, não, esse pedacinho é meu, isso aqui com isso aqui, olha, você já dá para fazer um milagrezinho. Ó. Aí tu faz um milagre, todo mundo bate palma, não sei o quê. Outra coisa não, você é um fonte de luz desgraçado. Aquilo bate você dois distribuidores. Aí eu posso dizer assim, se você usar o Ricardo, pronto. Você tem meu poder. Vai fazer, entendeu? A mesma coisa que Deus. Deus quer que não subdivide, não dá um pedacinho, uma centelha divina para cada... e de vários tamanhos, de várias... né? Vai dando alma para tudo. Então, tem pessoas que conseguem reunir. Quanto mais tiver mais força, mais em estado de união vai entrar com Deus. Porque tem poder. Porque não basta só ter sabedoria, é um conjunto, né? Tem que ser sabedoria, amor, força, porque pela mente você cabe a sabedoria. Pelo coração você capta o amor. Entendeu? Você vai, cada elemento desse... Bom, mas eu acho que eu estou mexendo para lá. 2013? 3. Ah, sim, já foi uma chamada tempestade, quer dizer, o Sol, é claro que ele fala assim, de 11 em 11 anos, ele tem mas não precisa ser muito rigoroso, porque às vezes pode ser 10 meses e 10 anos e alguns meses, entendeu? Então às vezes dá diferença, às vezes de um ano, às vezes uma coisa, um ano não é nada, porque se tira tem uma que eu vi, não sei qual foi que eu anotei, foi 1931, deixa eu ver se eu lembro aqui, mas vai falando outra aqui, vou tentar lembrar se tem aqui. Só que me entender o seguinte, a gente fez aquela conta de diminuir de 1881 para 1859, deu 22, dividiu por 11, não é isso? É porque é de 11 em 11. De 11 em 11. Porque nessa época foi 22. A diferença de 2. Ah, sim, não teve... Porque teve uma outra, de 1859 mais 11, foi em 1970. Né? Ah, tá, então teve uma intermediária. Teve intermediário. Porque eu não tinha entendido. Quando as pessoas... Até Merção uma vez ele falou assim... Não foi ele não, foi o pessoal científico. Que ele pegou assim... Você vê que ele dá um dado assim muito geral, ele não fala muito detalhado. Ele fala assim, é costume na Terra de ter de 140 e 140 anos ter uma coisa mais poderosa. Quer dizer, se você pegar 1859 mais 140, acho que dá 1999, se não me engano. 140 com 140, dá 1999. Mas o pessoal fala isso... Você vê, o que aconteceu realmente foi... Nem posso dizer que 2003 não foi tão poderosa assim. Esse 1859 dá 5. Eu fui da conta aqui, dá 5, está perfeito. É fogo, dá 5, é fogo tudo mesmo. Pois é. Então quer dizer que você vê que... Aí não pode... Mas eu fiz uma conta de uma outra aqui que eu estava vendo de caramba. Deixa eu ver se eu descubro. Mas pode falar do outro aí que eu vou gravando. Ah, tem essa aqui, ó. Dá a diferença de um ano, mas também... Foi essa aqui, ó. De 2003 a 1859. De 2003 a 1859, que é como se fosse assim, você olha, 2003 a 1859, você vai ver que vai dar uma diferença apenas de uma, que é 4, né? Dá 144, não é isso? Você pega 11, dá 34, aqui dá 3, sobra 1, tá vendo? Dá aproximadamente, você vê que esse erro é como se fosse desprezível, você vê que realmente aconteceu em 2003. Então você vê que, quer dizer, agora com tudo isso aqui, essa hora tem uma hora aqui que você vê que é a linha do homem. Agora quando você vem para uma dessa aqui que eu tinha dado antes, essa aqui não é a linha do homem. Aqui já é uma linha que você está procurando saber o que aconteceu nesse 1881, entendeu? Aí você começa a
Aí você começa a mesclar as coisas, tá? Do que está acontecendo materialmente e o que está acontecendo no mundo espiritual. E tem horas que você, às vezes, que acontece isso aí que é problemático, você não sabe direito o que aconteceu naquele ano no mundo espiritual. Talvez se a gente tivesse mais clareza, a gente poderia saber exatamente o que aconteceu. Por exemplo, se fosse, eu não vou falar 1999, porque eu não sei, se já é um dado de 140, não sei. Mas, por exemplo, 1931, quando Meixama pega e encarna, alguém vem ou come o Nyorai ou Kanzeon Bosatsu, o que acontece em cada momento desse, entendeu? Tem que fazer esse estudo. Você fala do momento que ficou o crescimento da bola dele. Isso, em relação à bola, o crescimento da bola, mas o que começa a acontecer é o seguinte, tem horas que para mim, eu vou falar agora assim, como é que eu sinto que tem hora assim, eu não posso ficar fazendo tudo, entendeu? Tem uma hora que assim, olha, Meixama deu pista, eu também continuo dando pista, agora vai, alguém pega, se vira, porque é tanta coisa que você tem que se meter. Você já viu aqui que eu coloquei aqui no texto, falando quando surgiu a física quântica e como é que a gente começou a trabalhar e começou a ver. E tanto é que a gente vai falar aí. Não sei se você reparou quando eu disse assim, olha, quando fala do átomo uma coisa, fala da radioatividade, fala de coisa, cada um foi dizendo, esse momento todo, porque quando estuda a luz, calor e movimento está na mecânica. Né? Luz, calor, calometria, luz, você vai estudando essas coisas. Mas tem hora que você vai estudar átomo, você vai estudar radioatividade, você vai estudar... então isso aí eu estou dizendo, isso aqui a gente vai estudar no homem, vai estudar no mundo, vai estudar, entendeu? A gente vai aplicar esses conhecimentos da física. Agora, sabe como é que é? A gente estudando, como a gente fez o estudo Física Moderna, Ciência Espiritualista, começando com a física clássica, você já vê que você já consegue linkar com algumas coisas no espírito. Né? Você consegue já fazer isso, essa ligação. Tanto é que a turma de espiritismo faz muito o magnetismo. Né? Eles trabalham muito com magnetismo para lá, magnetismo para cá, mas você vê que se você começa a avançar na física quântica, você já começa a dar outros aprofundamentos, outra resposta, entendeu? Então mas chega um momento também, todo mundo deve ter visto no curso que nós demos aqui, chega um momento também que me cansa, assim, no sentido de já fizemos algumas coisas, mostramos um modelo, mostramos como é que faz a ponte entre uma ciência e outra e tal, mostra a ponte, fala, agora alguém tem que continuar, entendeu? Alguém tem que continuar, é tanta coisa em aberto, que eu prefiro fazer assim, quer dizer, eu dou um passeio geral e algumas coisas eu falo, procuro explicar um pouco, mas depois eu também saio, porque eu que já fiz ciência, é muito cansativo você se dedicar a uma coisa só, entendeu? Muito cansativo. Você falou na outra aula de criar um grupo de pesquisadores, né? Seria, qual é a intenção? Qual a intenção do caso? Olha, pegar o grupo aqui, escolher o pessoal para fazer pesquisa. Eu já tive tantas ideias, eu tenho que ficar assim esperando o que é que Meixama realmente quer, né? Agora, a última ideia que estou tendo foi a que eu falei hoje. É da gente, já que nós não conseguimos, porque aqui nós já tivemos gente que era médico, por exemplo, né?